Eu quero começar falando que uma autoridade do Hezbollah informou que o ex-guarda-costas do líder assassinado foi morto em um ataque israelense no Irã. E quem vai trazer as informações pra gente é o Luca Bassani. Conta essa história, Bassani, que tem vários personagens, né? A autoridade do Hezbollah que diz que o ex-guarda-costas de líder assassinado foi morto em mais um ataque israelense. É contigo. É isso mesmo, Evandro. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui no Fast News 2. Nós vemos que o Hezbollah está intrinsecamente ligado ao Irã, afinal é um grupo fundamentalista xiita, financiado pelo Irã há pelo menos 30 anos, e de acordo com aquilo que o próprio porta-voz do Hezbollah disse, um ex-guarda-costas de uma das lideranças do grupo foi morto em um ataque israelense dentro do Irã. Então nós vemos que aquelas pessoas que estão sendo eliminadas na visão de Israel não são apenas membros próximos do governo iraniano, dos ayatolás ou da Guarda Revolucionária Islâmica e também do exército, mas também dos grupos de procuração do Irã que ainda tem membros vivendo dentro do Irã. A gente não pode esquecer que um dos líderes do Hamas, o Ismail Haniyeh, também foi morto em Teherã há cerca de um ano, mais ou menos. Então a gente vê que as operações de inteligência em Israel e o cerco, não só aos iranianos, mas também as suas proxies, existe há um bom tempo, e essa informação apenas referenda aquilo que nós já temos observado durante os últimos anos. Agora é saber se a morte de mais uma dessas lideranças, uma dessas pessoas importantes, próximas das lideranças, vai fazer com que o grupo perca ainda mais força. Eu, inclusive, estive no Líbano há cerca de uns 15 dias, fui para a região onde o Hezbollah tem controle territorial e, além de algumas fotos destes líderes terroristas, dessas pessoas que perderam sua vida, nós não vemos muita militarização, o que explica também o fato do Hezbollah não ter até agora agido contra Israel durante a guerra entre Israel e Irã, pela fraqueza que o grupo está vivendo agora, né, com muitos dos seus importantes recursos bélicos foram destruídos, e as suas lideranças também não podendo mais atuar da mesma maneira, porque todas literalmente têm um alvo nas costas. Ô, Luca Bassani, eu queria falar um pouquinho também, aproveitando, você está em Moscou ainda? Sim, sigo aqui. O Luca Bassani está em Moscou, na Rússia, e eu gostaria de saber de você se houve algum tipo de manifestação do líder russo, Vladimir Putin, depois das últimas situações envolvendo a possibilidade dos Estados Unidos entrarem, e também uma expectativa sobre como Rússia e China se posicionariam sobre esse conflito. Pois é, Evandro, ontem o presidente Putin deu uma declaração bastante pessimista, dizendo que todos esses conflitos que acontecem concomitantemente são apenas a faísca para a Terceira Guerra Mundial. Muitas pessoas se impressionaram com essa fala, porque o líder russo é com certeza um dos 3 mais importantes do mundo. Se pegarmos os 3 maiores exércitos, os 3 mais tecnológicos e em número de homens, com o potencial de destruição, Estados Unidos, China e Rússia, o presidente Putin está naqueles que vê a possibilidade de uma Terceira Guerra Mundial, também pelo conflito no qual ele participa diretamente, a guerra da Rússia e a Ucrânia, mais de 3 anos de grande destruição no leste europeu. Mas se a gente for analisar a postura da Rússia e da China nesse cenário bastante incerto da guerra entre Irã e Israel, nós vemos que cada um desses países tem uma postura diferente mediante aos seus interesses. A China é um grande comprador do gás e do petróleo iraniano, cerca de 15% de tudo aquilo que a China consome vem do Irã, então não é interessante para a China que esta guerra seja prolongada, ou que a guerra, caso seja prolongada, afete as rotas comerciais e a produção dessas commodities energéticas que abastecem as suas indústrias e a sua população. Então a China tem feito um pedido reiterado para desescalada, para se encontrar a solução pelas vias diplomáticas. A Rússia, por sua vez, ela teria mais afinidades bélicas com o Irã, até porque depende daquilo que o Irã produz. Os grandes drones Shahed que são utilizados na Ucrânia também faz parte dessa aliança estratégica entre iranianos e russos, mas como nós sabemos, os russos estão ocupados com a sua própria guerra no leste europeu. Então o presidente Putin, através do seu ministro das Relações Exteriores, Lavrov, e o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, continuam pedindo para que haja uma desescalada e fazendo uma pressão direta nos Estados Unidos, dentro da ONU, dentro do Conselho de Segurança, porque eles sabem que é o único país que tem o poder de persuadir Israel a diminuir os seus ataques
e, por sua vez, terminar com essa guerra de maneira mais rápida seria os Estados Unidos perante, com a forte influência que tem perante o governo de Benjamin Netanyahu. Se isso será o suficiente, não sabemos. O próprio presidente Donald Trump disse que não é fácil convencer Israel a mudar de ideia, muito menos quando eles estão vencendo. Segundo o presidente Trump, ele acredita que essa guerra está sendo vencida por Israel nesse momento. Se nós observarmos o número de mortos em cada um dos lados e também o que foi destruído, né, as perdas financeiras e militares, por isso mesmo não é uma tarefa fácil, e o que apenas dificulta todo esse processo, Evandro, sabermos que o presidente Trump ainda terá que anunciar a decisão em relação a entrar ou não na guerra. Ele deu um prazo de 2 semanas, máximo 2 semanas, então pode acontecer a qualquer dia. A entrada direta dos Estados Unidos com certeza representaria uma grande escalada. O ataque do Irã a bases americanas no Oriente Médio, possivelmente o fechamento do Estreito de Hormuz, nem que seja temporariamente, o que afetaria todo o mundo, com o preço do petróleo subindo às alturas e fazendo com que uma nova crise econômica mundial possa começar. Valeu, Luca. Obrigado pelas informações.